Olá você, bem-vindo a mais um episódio do podcast Terça da Riqueza. Meu nome é Alexandre Mendonça e hoje nós vamos falar sobre preço. Preço realmente importa? Quando nós estamos falando de ação ou de fundo imobiliário, nós que visamos investimentos de longo prazo, pensando em renda passiva, o preço realmente é importante? Se você gostar desse tipo de conteúdo, curte, compartilha com seus amigos e vamos para o vídeo. Existe uma discussão em investidores de longo prazo de renda passiva sobre o preço. Alguns falam que preço é importante, outros falam que preço não é importante. E eu queria trazer para você essa visão, esse entendimento do preço de um ativo, se realmente é importante ou não. Antes de mais nada, eu queria apresentar para você dois ativos, dois fundos imobiliários e trazer suas informações sobre preço e valor patrimonial para nós entendermos, começarmos a avaliar se preço realmente é importante ou não. Lembrando que todas as informações desse vídeo são informações educativas, informativas, de forma alguma nós estamos dando nenhuma recomendação de compra. Vamos falar desses dois fundos imobiliários. Vamos começar pelo fundo imobiliário VGHF11. Esse fundo imobiliário, no momento que estou fazendo esse vídeo, o preço de compra dele é R$ 6,35. E o valor patrimonial desse fundo imobiliário por ação é de R$ 6,35. Ou seja, se nós pegarmos todo o patrimônio desse fundo imobiliário e dividir pelo total de cotas desse fundo imobiliário, dá um total de valor de patrimônio, valor patrimonial por cota de R$ 6,35. Então, nós temos um fundo imobiliário de valor de entrada baixo, na casa dos R$ 9,00. Mesmo assim, ele se encontra caro, pois seu valor patrimonial por ação está na casa dos R$ 6,00. Então, o preço baixo de entrada, o valor baixo de entrada não necessariamente significa que ele está barato. Eu posso também te apresentar um outro fundo imobiliário, o FAED11, que nesse momento que eu estou gravando o vídeo, para você adquirir uma cota desse fundo imobiliário, você tem que desembolsar R$ 137,94 e o seu valor patrimonial, o valor do patrimônio por cota, nesse momento, é de R$ 216,22. Ou seja, apesar de ser um preço de entrada, um valor de entrada alto comparado com o fundo imobiliário anterior, estou falando na casa dos R$ 137,00, ele tem um valor patrimonial por cota muito mais alto que isso. Está na casa dos R$ 216,00. Ou seja, esse fundo imobiliário está barato com relação ao seu patrimônio. Isso é só um exemplo de dois fundos imobiliários, VGHF11, que tem um preço de entrada baixo, mas está caro, e o FAED11, que tem um preço de entrada alto, mas está barato. Isso já é um indício de que o preço tem uma relação grande com outro fator importante, que é o patrimônio. Então, a relação entre preço e patrimônio começa a nos dizer se vale a pena ou não investir num certo ativo. Além disso, quando nós vamos avaliar ações para investir, tem vários parâmetros que podem ser olhados, mas eu posso trazer para vocês três parâmetros principais que a maioria dos investidores olham. Um desses parâmetros é o dividend yield. Dividend yield é uma divisão entre os dividendos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual da cotação daquele ativo. Ou seja, o preço está embutido nesse indicador dividend yield. Um outro que nós já falamos no exemplo anterior, que é o PVP, que é o valor que você está comprando esse ativo hoje, dividido pelo valor patrimonial por cota. Então, o preço também está embutido nesse indicador PVP. E o terceiro, que seria o PL. PL é o preço da cota atual, mais uma vez o preço aparecendo, dividido pelo lucro líquido por cota. Então, mais uma vez o preço aparecendo com a informação do lucro. O primeiro indicador ele relaciona preço com dividendos pagos nos últimos 12 meses. O segundo indicador relaciona preço com valor patrimonial. E o terceiro é preço com lucro. Então, o preço ele aparece nos principais indicadores de avaliação de ativos, para nós entendermos como preço é significativo. E até aqui, você está convencido que preço é importante na avaliação de um ativo para você comprar esse ativo pensando em renda passiva, pensando no longo prazo? Deixa eu trazer outras informações para você tirar suas conclusões e entender se preço realmente é importante para a avaliação de um ativo, se realmente importa para um ativo de quem está pensando em liberdade financeira ou compor sua máquina da liberdade financeira.
Se você reparou nos 3 indicadores que acabamos de avaliar, os 3 têm sim preço, mas é preço associado a 3 fatores, parâmetros muito importantes: dividendos, patrimônio e lucro. Então é importante nós avaliarmos esses 3 parâmetros para entender se preço é realmente importante ou se preço é um parâmetro auxiliar desses outros indicadores. Começando com dividendos nós podemos entender como a renda passiva recebida pelos seus investimentos, que ela pode vir em vários formatos diferentes. Pode vir no formato de dividendos, de proventos, de juros sobre capital próprio, de amortização, de cupom. Não interessa o formato, mas interessa que todos eles são renda passiva que vão ajudar você a atingir a sua máxima liberdade financeira. A questão é, qual dos dois é mais importante? Preço ou dividendo? Preço ou renda passiva? Se você tem um ativo que ele tem um preço alto e a renda passiva alta, você escolheria ele ou escolheria um outro ativo que tem preço baixo, mas renda passiva zero, não paga renda passiva? Se sua escolha é somente essa, não tem nenhuma outra opção, e você está visando a sua máxima liberdade financeira e no futuro de mais longo prazo atingir sua liberdade financeira, acredito que sua escolha seria no primeiro ativo, que ele tem um preço um pouco maior do que a média, mas que ele paga renda passiva regularmente para você, é uma renda passiva alta. Então, nessa primeira avaliação, no meu ponto de vista, o preço perdeu. O segundo critério que nós podemos avaliar é o patrimônio. O patrimônio nós podemos entender todos os bens e direitos dessa empresa, subtraído de todos os deveres e obrigações. Então, nós estamos falando de ativos, de fluxo de caixa, de estoque, de vendas. Isso tudo são os ativos, os bens e direitos, e as obrigações seriam suas dívidas e suas obrigações que essa empresa tem que pagar, e esse ativo menos esse passivo daria o patrimônio da empresa, de um modo geral falando. Então, esse patrimônio da empresa, ele é significativo na hora da avaliação. No PVP, é preço sobre valor patrimonial por ação. Então, quando nós avaliamos uma empresa, um ativo, que ele tem um preço muito alto e o valor patrimonial muito alto, e outro ativo que tem preço muito baixo e valor patrimonial muito baixo, qual dos dois você estaria propenso a comprar? Se você tem um ativo que ele tem um valor patrimonial muito baixo, qualquer problema de mercado que possa acontecer, problema político, econômico, ambiental, qualquer problema, essa empresa vai ser muito afetada. E independente se o preço está alto ou baixo, ela talvez não consiga se sustentar para conseguir gerar melhores resultados e atingir resultados significativos de crescimento de ganho de capital e de renda passiva para você investidor. Quando tem uma outra empresa que ela tem um patrimônio muito alto, esse patrimônio, mesmo o preço dela estando caro, ela consegue se tornar estável em momentos de crise, ela tem uma certa estabilidade, ela tem onde se amparar para se manter em momentos de crise, sair da crise e conseguir gerando resultados de lucro e de dividendos, de renda passiva para você investidor. Então, nesse segundo ponto de avaliação, patrimônio, o preço, no meu ponto de vista, também perdeu. O terceiro item a ser avaliado é o lucro. Quando nós pensamos em lucro de uma empresa, nós pensamos em todos os recebíveis da empresa, todos os faturamentos, subtraídos de todos os gastos, todas as despesas dessa empresa. A grosso modo, nós podemos pensar lucro nessa forma mais simplificada. Então, uma empresa que tem lucro alto e lucro constante, ano após ano tendo lucro, significa que ela é uma empresa saudável. Sempre ela tem receitas muito maiores do que seus gastos. Então, ela consegue sustentar, a partir desse resultado, ela consegue sustentar um pagamento de renda passiva constante para você investidor. Renda passiva só é paga por uma empresa que gera lucro. Empresa que gera prejuízo, ela não paga renda passiva. Então, uma empresa que tem receita menor do que gasto, do que despesa, ela não paga renda passiva. Então, um critério básico para quem está pensando em longo prazo, pensando em máxima liberdade financeira, é que a empresa tenha lucro constante. E aí vem o parâmetro, a comparação com o preço. Se você tem uma empresa que tem preço alto e lucro alto, você
está mais propenso a investir nesse tipo de ativo ou no ativo que tenha preço baixo e prejuízo? Eu acho que você entendeu com a explicação que foi dada. Uma empresa que tem prejuízo, ela não consegue se sustentar ao longo do tempo. Em algum momento, ela vai falir, porque ela está gastando mais do que arrecada. Então, não interessa o preço se está baixo ou alto se ela não tem lucro. Então, a base é ela ter lucro. Ela tendo lucro, a questão do preço alto, né, se você só tem essa opção entre esses dois parâmetros, a escolha, infelizmente eu digo por causa do preço alto, mas infelizmente seria a empresa com lucro alto. Mas a empresa com lucro alto, ela está hoje com preço alto, mas esse preço alto, como lucro, ele é crescente, tende a ser crescente, esse preço pode se estabilizar mais para frente. Então, no meu entendimento, os três parâmetros, dividendos, patrimônio e lucro, eles são mais importantes do que o preço. Então, você pode estar pensando na resposta da pergunta desse vídeo. Preço realmente importa? E talvez você responda: eu entendi, preço não importa. E aí eu te respondo: não é isso que eu disse. Eu disse que dividendo, patrimônio e lucro são mais importantes do que preço. Se você reparou bem nos exemplos que eu dei para você, eram exemplos extremos, que só tinha duas opções de compra e opções bem antagônicas. Sendo que no mundo real nós temos várias opções. Nesse mundo de várias opções, por que não conciliar dividendo alto, patrimônio alto, lucro alto com preço baixo? E aí é uma situação, é o momento ideal de aquisição de um bom ativo. Então, no meu ponto de vista, preço importa sim, mas o preço ele é o menor dos parâmetros, tem menor importância nessa escadinha que nós podemos colocar na frente do preço patrimônio, dividendo e lucro. Essa é a minha análise, esse é o meu entendimento sobre a pergunta desse vídeo, se preço importa. E você, qual é o seu entendimento? Você concorda comigo que preço importa, mas importa com menor relevância comparado a esses três outros fatores? Comenta aqui nesse vídeo qual é a sua opinião. E se você gostar desse tipo de conteúdo, curte, compartilhe com seus amigos e até o próximo episódio do podcast Terça da Riqueza. Um abraço para você.